Livro de Josué, capítulo de número 7. Quem encontrou vai se colocando de pé e dando glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o pecado de Acã. A minha Bíblia é uma linguagem de hoje, foi a que eu trouxe hoje, que eu preciso que você entenda. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas, e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi, e descendente de Zera, da tribo de Judá. Versículo 11. O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que havia feito comigo. A aliança eu mandei que guardassem. Ficaram com alguma coisa que eu mandei que fosse destruída. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. E por isto que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Diga assim: é por isso que não podemos enfrentar o inimigo. Amém. Fogem dele, porque eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Diga assim: se nós não destruirmos aquilo que nós trouxemos, Deus não continuará conosco. Levante-se e vá santificar o povo. Diga-se: purifiquem para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto: israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar o inimigo. Versículo de número 20. Acã respondeu: sim, eu pequei contra o Senhor e o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro, que me pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca, e a prata está por debaixo. 25. E Josué disse: por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida o povo todo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram a sua família. Diga assim: o pecado tem que sair. Senão a minha família vai pagar um alto preço. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Pedimos ao Senhor que fale conosco. Pai, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer. Que seja dito aqui apenas aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Pai, eu nada sou, eu nada tenho se não for dado por Ti, se não for entregue por Ti. Então, em nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Pode se sentar, não? Glória a Deus. Glória a Deus. Uma história conhecida, a história de Acã, a história do líder Josué. A Bíblia diz que Josué é levantado por líder e que em determinada passagem ele entra numa batalha e é derrotado. E ele começa a questionar a Deus porque havia sido derrotado naquela luta. E Deus diz a ele que havia alguém no meio do povo de Deus que havia quebrado a aliança que Deus havia feito com o povo. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem a Josué: Josué, vá naquele povo, eu te darei vitória, mas de lá não traga nada, queime tudo, deixe tudo lá, apenas matem eles e saiam, não traga nada daquele lugar. E a Bíblia diz que Josué passa exatamente essa ordem aos seus soldados, e eles invadem aquele lugar.
e a luta é tremenda, e ele sai vitorioso. Mas a Bíblia diz que um homem determinado chamado Acã, ele observa algo que aos olhos dele era muito bonito, uma capa, e além dessa capa algumas barras de ouro e de prata, e ele olha aquilo, e aquilo chega até o coração dele, e ele deseja ter aquilo, e ele pega aquilo e leva escondido, e esconde lá na sua casa, lá na sua barraca, na sua tenda, em meio à sua família. Ele acaba o buraco, coloca tudo por cima e coloca a capa por cima de tudo. Ele traz dos despojos do inimigo para dentro de sua casa algo que Deus havia proibido. E hoje é isso que nós vivemos, amado. Hoje muitos de nós queremos viver dentro de Israel com coisas que estavam lá no mundo. Queremos trazer para a casa de Deus coisas que deviam ser deixadas lá fora. Quer ver um exemplo? Nós queremos vir para a igreja com as mesmas vestes que nós vestíamos quando estávamos no mundo, na festa da batata. Nós queremos vir para a igreja trazendo a mesma língua grande que nós tínhamos quando nós éramos caluniadores lá no mundo. E Deus disse: vem para cá, João, vem para cá, Fernando, Maria, vem para cá, mas não traz nada. Sabe por que Deus fala para você vir e não trazer nada? Porque aqui você vai ter tudo, mano. Glória a Deus. Somente aquele que é fiel, guardando os mandamentos de Deus, ele pode atingir aquele sonho que Deus tem para ele. O homem que não é fiel a Deus, ele não pode ser fiel à sua esposa, ele não é fiel no seu serviço, ele não é fiel a ninguém. Como pode você amar o seu marido se tu não ama a Deus? Como pode você ser fiel ao seu marido se tu rouba a Deus? Deus dá uma ordem e nós desobedecemos. Quantas ordens Deus nos dá e nós teimamos em não obedecer? Estamos submissos no horário, estamos submissos ao falar com os nossos missionários, obreiros, porque nós confundimos as coisas e achamos que só quem merece respeito são os pastores. Esquecemos que toda autoridade é constituída por Deus, e passando do pastor tem obreiro, tem missionário. Todos devem ser respeitados, e você também deve ser respeitado. E é por isso que Deus diz sempre aos nossos corações: ei, venha do jeito que você está. Mas eu nunca vi Deus falar assim: eu permaneço da mesma forma. Tem gente que vem e tem tempo, mas está do mesmo jeito. E não é por falta de palavra, não é por falta de amor, não é por falta de carinho, é por falta de vergonha na cara. É por falta de olhar para si mesmo e falar: até quando eu vou continuar com essa vida, onde aqui eu sou alguém e lá fora eu continuo sendo ninguém? Aqui eu sou alguém que dá glória a Deus, lá fora tudo que eu dou é para o cão, tudo que eu vejo é do cão. Amados, nós devemos obedecer a voz de Deus. E aqui uma ordem, ó, Acã: não tragam nada de lá. Meu Deus, é forte. E eles trouxeram de lá do mundo para dentro da casa de Deus, para dentro do cercado do Senhor, da aldeia. Quer ver alguém que trouxe algo para dentro? Também passou sua prova. O homem que foi mais cheio do Espírito Santo em toda a Bíblia, o seu nome é Sansão. Ninguém era tão cheio como Sansão. E a ordem era assim: não casa com pessoa de fora da aldeia. Não olha para fora, olha para dentro. Tu é nazireiro. Mas os olhos de Sansão viram algo bonito. Tem muita gente se vendendo pelos olhos aí fora. Depois que comete o pecado, vem aqui para dentro pedir perdão. Deus perdoa. Mas deixa eu te dar notícias: se for arrependimento, se for remorso, filho, você está aqui do mesmo jeito que você estava lá fora. Sabe o que é o remorso? É aquilo que faz hoje, amanhã faz de novo a mesma coisa. Pede perdão e chora hoje, mas amanhã cai no mesmo pecado. Isso é remorso. Porque aquele que se arrepende, ele não comete, pode errar de novo, mas outro erro, em nome de Jesus. O mesmo, todo dia vendo filme pornográfico, todo dia falando dos outros, todo dia roubando, todo dia usando droga. Até quando você acha que Deus vai te dar corda?
Saiba você que é filho de Deus, que aceitou Jesus como único suficiente Salvador, você está na mão de Deus, mas aquele que está lá fora também está na mão de Deus. E aí muitos de nós dizemos assim: nós estamos na mão do Senhor, e esse Senhor é tremendo. A Bíblia diz que certa vez levou um homem lá na casa do oleiro, e a Bíblia fala que o oleiro, que é Deus, estava com um vaso na mão, que é eu e você. O vaso não estava no mundo, o vaso não estava na prateleira, o vaso estava na mão. Na mão de quem? Oleiro. E estava rachado. Tem gente que acha que é louco, porque prega, porque canta, porque está aqui, porque é missionário, que traz alma para a igreja, está salvo. Ei, tem muita gente fazendo a obra sem nada por dentro, porque a misericórdia de Deus é que nos capacita. Agora, quando chega em casa, está vazio. Não tenho que passar para os filhos, não tenho que passar para o marido, não tenho que passar para a esposa, porque está tão vazio que nem se espremer sai alguma coisa. Agora, aquele que está cheio, meu amado, Meu Deus, aquele que está cheio, vem a tempestade, ele fala: não vou parar. glória. Vem a luta, ele fala: não vou parar. Vem a afronta, ele fala: tu está afrontando a mim? Não, tu está afrontando ao Senhor, e Ele vai me dar vitória no tempo certo. A chuva do Senhor, ela vai vir em tempo certo na tua vida. Oh, glória. Deus. Nos decepcionamos por causa de homens de Deus que erraram. Nos decepcionamos por causa de erros do nosso marido, do nosso irmão, da nossa esposa. Nós nos decepcionamos por tudo, mas nós não olhamos para nós e falamos assim: e nós decepcionamos a Deus em quê? Em que você vem decepcionando a Deus? Será que é no pega-pega com o seu namorado? Será que é na mentira? Na fofoca? No dízimo? Na oferta? Amados, nós devemos chegar a Deus de um coração limpo. Fala com Deus: ó Deus, o negócio está feio do meu lado, mas eu estou aqui. Eu estou destruído, mas eu estou aqui. Amados, eu ia na igreja noiado, mas eu ia lá, porque eu sabia assim: um dia eu tocar esse homem de coração, esse homem vai mudar a minha vida. Eu falava desse jeito. Eles falavam de Jesus, eu falava: se um dia eu tocar de coração, vai mudar a minha vida. E eu esperei esse momento, meu amado. Eu passei na moinha de Jeová, como você pode estar passando nessa noite, mas no dia que eu toquei ele com o meu coração, ele mudou a minha história. Se você nessa noite chegou aqui passando pela moinha, se você chegou neste lugar aqui trazendo algo que ainda é de fora, se você entregar para Jesus hoje, ele vai pegar, jogar no lado do esquecimento e fazer uma nova história para a sua vida. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus revela o pecado. Daniel 2:22, ele revela o oculto e o escondido, que está na luz e está nas trevas. E a Bíblia diz que Deus revela para Josué quem era, e fala: é Acã. E ele chama Acã: vem cá, ele, vem cá bonitinho, vem cá bonitinho, fica ali vocês três, senta aí. Quem pode vir? Vem cá, tia, senta aí. Estava lá Acã, que hoje vai ser simbolizado Filipe, a esposa de Acã, seus filhos. E Deus revela para Josué ali que é Acã. Aí Josué fala assim: ei, Acã, vem cá, Acã. Acã, Deus falou que não era para levar as coisas, e Deus me revelou que você pegou as coisas. É, Jesus. E aí no aperto todo mundo confessa, né? Não aparece um para confessar o pecado para Deus, muito menos para o pastor. Mas se apertar e aí não tiver mais jeito, confessa. Aí a Acã vai e fala: eu peguei mesmo, por causa disso eu estava na prova, aí eu estava na prova, eu precisei de trabalhar de segurança da zona, eu estava precisando de dinheiro. Deus falou isso comigo no dia. Aí a Josué: vem cá, Acã, senta aí, Acã. E falou com o exército: pode meter pedra, meter morrer. Quem roubou? Acã. Quem enganou a Deus? Acã. Quem estava errado? Acã. Aí Acã morre Acã. Aí Josué fala assim: agora vai queimar a família dele toda. Vai lá e queima a família inteira. Tem gente que não entendeu. Deixa eu te falar: o seu pecado está proibido, está impossibilitando sua família de chegar a Deus. Obrigado, Felipe.
Pode sentar nos seus lugares, se vocês quiserem. O seu pecado está criando uma barreira para a sua família realmente se achegar a Deus, se converter, mudar. Ai, cada um vai pagar por si. Engraçado, a Bíblia fala que Acã pagou a família inteira. Falou, queima todo mundo. Será que eles foram salvos? Talvez sim. Mas você quer ser queimado? Aqui? Viva a terra ligada no céu. Sabe como? Quem vive a terra faz as coisas aqui da terra, mas o pensamento é em Cristo Jesus. Ele fala, se obedece aqui na terra. Tem muito cristão que não está mais aqui na terra, está vivendo uma vida tão espiritual que as coisas daqui estão passando e ele não sabe de nada. Você, meu amado, tem que deixar essas manias, esses defeitos de caráter que eu tenho, que nós precisamos mudar lá fora. É necessário uma mudança no cristianismo, é necessário uma reforma. Isso é algo absurdo que eu vou dizer, mas é necessário. Houve uma reforma que Lutero fez e fez o protestantismo. É necessário uma reforma no protestantismo. É necessário uma reforma na igreja cristã. E gostamos de apontar as pessoas que não são evangélicas e dizer que elas vão para o inferno. Tem muito evangélico indo de cabeça para baixo, porque nos achamos melhores que os outros. Mas quando somos testados por Deus e afrontados por Deus, mostramos que somos cheios de debilidades, pecados. E não é pecado pequeno, porque é pecado escondido. A Bíblia diz que aquele que é revelado é perdoa. O que é escondido, não. Sabe aquele pegadinho de estimação que você anda vendo assim na bordinha? Você para que você está lá comigo. Tem um monte de pegadinho de estimação. Não quer soltar porque cresceu com a família, cresceu junto. Tem gente que está crescendo no ministério, mas o joio está abafando. O joio está te consumindo. Você está crescendo, mas o joio está te abafando. Você pensa em caminhar, o joio vem e te empurra. Quantas famílias estão hoje destruídas? Porque um quer caminhar com Cristo, o outro não quer. Um quer falar de Deus, um quer falar das coisas do mundo. E aí, bagunça a família de uma tal forma que os filhos um casam da igreja, um casam com o mundo, e daqui a pouco está todo mundo desviado. Por quê? Porque nós não observamos o foco ainda. Sabe qual era o foco daquela situação? Já sei, pastor. Era não levar a cabo. Não, era obedecer a Deus. Quando Deus fala sim, é sim. Quando Deus fala não, é não. Quando Deus fala assim, ó, não é, não vai, filho. Você já viu mãe? Mãe é danada para isso. Eu falo que a mãe da gente, quando ela está no mundo, ela já é usada. Se ela for para a igreja, então ela vira pentecostal do reteté. Porque minha mãe era assim, ó, não vai não. Não vai não. Eu ia e dava errado. E a todo mundo tomando uma. Aí eu falava, eu vou em tal lugar, não vai não. Eu ia, acidente de carro. Vai não, que essa mulher converter, já é profeta do mundo, não quer converter. E quantos que passaram por isso? A mãe fala, tema dá errado. Amado, cuidado que a sua mãe ela tem um elo com Jesus, mesmo que ela esteja desviada, mesmo que ela não conheça a palavra. Jesus veio de uma mulher, então existe uma semente lá de trás plantada nas mulheres, e elas têm um ouvido muito bom. Quando você fala eu vou, Deus fala para elas, não deixe. E elas não sabem nem que é Deus, elas só falam assim, não vai não. E se ela fala não vai mesmo. O negócio vai desandar. Aqueles homens, eles precisavam de obedecer apenas a Deus. Deus vai falar assim, ó, vai que eu vou te dar vitória, vai que vocês vão vencer. Eles venceram, mas desobedeceram e trouxeram algo que não era de Deus. O versículo número 12, no finalzinho dele, diz assim, ó, se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Sabe o que Deus está falando? Se a gente verdadeiramente não se converter, meu amado, nós não vamos subir. Glória a Deus! Não vamos. Se nós verdadeiramente não amarmos o próximo, nós não vamos subir. Quer ver uma coisa que dói? Eu vou falar uma coisa que dói em mim, com certeza dói em você. Se você verdadeiramente não perdoar, tu também não vai ser perdoado. Porque a Bíblia diz da mesma forma que você perdoa,
Deus te perdoa. Tem gente que perdoa, fala assim, eu te perdoei, mas não olha na cara da pessoa, não conversa mais, do mesmo jeito, Deus te perdoou, mas não vai olhar nem você, nem para sua casa, muito menos para os seus pedidos. Olha o que Deus falou, você não traz. Aí ele diz, se vocês trouxerem, eu não vou mais com você, eu não vou estar mais com você. E ele diz mais abaixo assim, enquanto não se livrarem disso, vocês não poderão enfrentar o inimigo. Sabe por que Deus afronta a sua vida? E toda vez que Ele te afronta, tu cai. Sabe por que Deus afronta a tua vida? E toda vez que Ele te afronta, Ele tem vontade de parar. E fala, eu vou parar. Porque você vai trazer alguma coisa lá de fora ainda. Você vai ter que descobrir o que é isso e jogar para fora. Para fora. São coisas às vezes tão pequenininhas, tão insignificantes, que estão nos levando para um patamar tão baixo espiritualmente. Tem cristão, meu amado, que se botavam no demônio, o demônio ri na cara dele. Tem cristão que se o demônio manifestar, sai correndo, porque a bagagem é o que eu falei com um rapazinho daqui da igreja, que era daqui da igreja. Falei assim, sabe como eu conheço o seu nome? Mochileiro da fé. Ele chega com a mochila no ministério, que cabe pouca coisa, é pouca bagagem que ele tem, e esvazia ali, acabou, ele pega a mochila e vai para outro. Chamados mochileiros da fé. Nós temos que firmar a raiz, pedir a direção de Deus, falar, Deus, me dá uma direção. Quando realmente a direção é de Deus, Deus nos honra. Ele honra o nosso ministério. Nós começamos com a direção de Deus. Todo mundo lembra da situação. Quem tem aquela cartinha que eu escrevi naquela reunião e dei para todo mundo? Quem tem aquela carta? Quem tiver aquela carta, nos traz para tirar uma cópia. Eu fui desligado do ministério. A pastora daqui a pouco ela vai ouvir a igreja toda, porque foi isso que ouviram, né, de errado. Eu fui desligado do ministério e fiz uma carta falando o quê? Para vocês ir comigo ou vocês ficar? Para a igreja inteira ficar. Fica, que eu estou desligando, não tem condição de levar vocês. Porque a minha intenção era ligar no pastor Javas, porque ele tinha me chamado. E eu fui pregar com ele, fiz essa reunião, falei, ó, vocês não vão mesmo? Não, pastor, não pode acabar, um chorando. E nós fomos. Chegou lá na igreja, Deus falou comigo assim, olha para sua esposa. Eu olhei para minha esposa, ela estava totalmente sem lugar, lá no Entre Rios. Aí Deus falou comigo assim, primeiro minha esposa foi para o louvar, levou o notebook, ele falou, não pode notebook. Aí eu já fiquei ferido. Aí eu subi no altar, Deus falou comigo assim, olha se a tua esposa está bem. Eu olhei, eu falei, não está. Deus falou assim, onde tua esposa não está bem, você também não tem que estar, aqui não é o seu lugar. Aí eu falei, amém. E nós entramos no carro, eu, ela e ele, meu menino, e aquela mulher, duas mulheres na frente, tinha que passar a marcha, enrolando as mulheres, dirigindo. Elizabeth é um governador daqui, ele falou com ele, pastor, isso é errado. Você viajar, né, dar carona para essas mulheres e tal, que não sei o que lá. Aí passou comigo lá na sede, lá em Lafayette. E aí o pastor Cristiano conhecia há muitos anos, conversando comigo, falou, ô pastor, que bom que você vai ligar para nós e tal. Aí me fez a proposta, eu vou te dar um salário de R$800, um aluguel de R$1.000 e vou te dar uma ajuda sabática boa. Eu estava desempregado, falei, minha chance é Deus abrir a porta. Aí dentro do carro Deus falou comigo, não é. Aí eu fui no monte, amado, e Deus falou comigo, que eu tenho com você e sua esposa. Aí eu falei, Deus, e agora? E aí nós abrimos a igreja, aonde? Na salinha. Lá naquela salinha pequenininha, toda marcada de zulejo quebrado, de tanto reteté. Até congresso nós fizemos lá 3 pregadores, amado. Um daqueles pregadores prega o Brasil inteiro, que é o Tiago Rodrigues, tem pregando nessa linha, fica direto conversando comigo, 3 pregadores famosos lá dentro de uma salinha. E Deus honrando. Sabe por quê, meu amado? Direção de Deus. Aí na hora que Deus falou, sai, nós saímos. E Deus continuou honrando. Não tome atitude, não dê um passo, se não for da vontade de Deus. Meu Deus! Porque se você der um passo fora da vontade de Deus, Deus também vai tirar a vontade dele da tua vida. Oh, glória! Tem muita gente, um rapaz saiu daqui e falou comigo desse jeito, ele falou assim, o importante é estar em Jesus, é estar na igreja, o importante é estar em Cristo. Amado, deixa eu te dar uma palavra para você. Não adianta você estar na igreja,
fora da direção dele. Quando você estiver aqui, que eu começar a falar tanta besteira, que você não sentir Deus na minha vida mais, você vem cá, converse comigo, eu vou te abençoar. Eu falo, não vai embora não. Mas você falou, pastor, eu estou sentindo Deus, o Senhor mesmo falou, eu vou te abençoar e você vai para outro lugar. Porque você não pode ficar no lugar sem a direção do teu Deus. É o teu Deus que direciona a tua vida, não é o teu pastor, é o teu Deus. Ele pode me usar para te falar, para te aconselhar, mas existe um Deus implantado em teu coração que o tempo todo ele sopra. É errado, aí é errado, agora sim, aí é certo. Esta voz que sopra no teu ouvido dizendo que não acabou, é a voz do Espírito Santo dizendo para você nessa noite: é hora de se levantar, é hora de marchar, é hora de Israel novamente brilhar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh Deus. Glória a Deus, aleluia. Israel, tu és Israel de Deus, tu és o melhor, tu és a menina dos olhos do Senhor. Você sabe o que é a menina dos olhos? Você chega perto de uma pessoa e fala assim, ó, fecha o olho na hora. Sabe por que os olhos são sensíveis? Toda vez que tentarem tocar nos seus olhos, toda vez que tentarem tocar em você, estão tentando tocar nos olhos de Deus. Glória a Deus. Toda vez. A Bíblia diz que um homem chamado Saulo, a gente tem hora que a gente tem que estudar as coisas para a gente compreender a Bíblia, porque eu já vi muito pregador, viu, amado? Às vezes falando besteira. Tem gente que fala que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Totalmente errado. Saulo, numa parte do país, ele era conhecido como Saulo. Como aqui eu sou conhecido como Juninho, e lá nos Estados Unidos eu sou conhecido como JR. Lá eles não falam Juninho, lá eles falam JR. Ele se chamava Saulo, mas era Paulo, era mesmo. Não é que Deus mudou o nome. E a Bíblia diz que Saulo ia ali perseguir os cristãos, matar o povo, no caminho de Damasco. E de repente veio um forte relâmpago, uma luz estremecente, e ele caiu do cavalo. Paulo, ele diz: quem é Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Paulo tremeu. Paulo tremeu. Deus, aleluia. Deixa eu te dizer, aquele que te persegue está perseguindo a Jesus e vai cair do cavalo. Meu Deus! Aquele que te persegue está perseguindo a Jesus. Eu não sei para quem Deus está mandando, mas Deus mandou repetir novamente. Aquele que te persegue está perseguindo a Jesus e vai cair do cavalo. Caiu cego. Os soldados pegaram, foi pagado um cristão. Você já viu quando o bicho pega na vizinhança? Aí lá na sua casa, ó. Oi, mano, ora para mim. Leva meu nome. Porque ele sabe que aqui no meio do evangelho o povo ora, o povo é de fé e o milagre acontece. E aí o que acontece? Os soldados levaram ele hoje para casa de bar. Casa de quem, pastor? Que levaram Paulo? Quem sabe? Ananias. Quem falou? Glória a Deus. Ficou lá, era crente. Imagina, Paulo chegou e falou: não, vou morrer hoje. O senhor mata a revelia. Ele falou: não, estou cego. E veio um homem, orou por ele. E a Bíblia diz que as escamas dos olhos dele caíram. E aquele que era perseguidor passou a ser perseguido. Olha o mistério de Deus. Você perseguiu os outros, você metiu o pau nos crentes, você falava de todo mundo que vinha para essa igreja. Hoje você está aqui e o povo está falando assim. Paulo queria perseguir todo mundo e matar. Depois aqueles que ele perseguia eram amigos deles, e o que era amigo deles queria matar ele. Por isso que seus amigos na escola, no serviço, ficam armando situações para te prejudicar, ficam armando situações para te envergonhar, porque hoje eles perseguem a você.
Só que uma hora vai cair do cavalo. Acã não teve outra chance. Você tem várias, eu tive várias. Então aproveite, porque essa pode ser a última. Eu fico abismado como eu vejo cristãos que não creem, pastor, que Jesus vai voltar. Eu já vi um cristão falar assim, tem 40 anos de cristão, e eles falam que Jesus vai voltar. Ei, amado, e ele vai. E a Bíblia diz que ele estava às portas. Jesus, deixa eu falar para você, vai ler Apocalipse, amado. Um dia eu vou trazer um estudo de escatologia só para os obreiros aqui. Jesus não está mais às portas, ele já entrou. Jesus já está aí, meu amado. As taças da ilha já estão sendo derramadas. Às vezes a gente vê algumas coisas na internet, a gente fala assim, isso não tem nada a ver, mas tem muita coisa. Sabe quando foi derramada a primeira taça da ilha de Deus? Quando descobriram a AIDS. O povo estava igual Sodoma e Gomorra, homem com homem, estava bagunçada. Carnaval aqui no Brasil, tinha um carnaval, depois 500 milhões de mulheres ganhando menino. E era aquela bagunçada de homem com homem, beijando, aquela confusão, igual da agora. E aquela confusão, Deus pegou e derramou da ilha dele. Eu conheço o Alex, que pregou na nossa igreja, que foi a única pessoa que conheço por área de AIDS, comprovado no papel, por Deus. Mas se não for Deus, não tem culpa. Se você pegar AIDS, ira, de Deus, a ira de Deus, uma das taças. Quer ver outra? Divisão familiar.